Fala, meus amigos e amigas corintianos, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal nesta quarta-feira, trazendo as últimas informações da preparação do Corinthians para o jogo contra o Racing pela Copa Sul-Americana. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Camila, vamos falar sobre o presidente Augusto Melo, porque agora tem reunião marcada pelo Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, agendou a reunião, a gente já está vendo ali, votação do pedido de impeachment de Augusto será no dia 26. Então agora tem data, aliás, matéria assinada por você ali já está no UOL, então conta pra gente como é que vai ser todo esse processo e o que acontece no dia 26. Bom, esse momento, né, político que a gente está acompanhando do Corinthians já faz um tempo, inclusive, vinha ainda com alguma dúvida, né, sobre quando seria agendada essa reunião. Na verdade, a retomada de uma reunião que começou em 2024, no dia 2 de dezembro, foi suspensa por falta de segurança no dia 20 de janeiro, quando o impeachment, a admissibilidade desse impeachment foi votada, e agora, de fato, a gente vai saber o resultado do Conselho Deliberativo a respeito da continuidade ou não do mandato do Augusto Melo. O presidente Romeu Tuma Júnior tinha falado sobre isso há uma semana e meia atrás, numa coletiva de imprensa que eles convocaram, né? O Conselho convocou, chamou a imprensa e falou, até o fim de maio, começo de junho, a gente vota esse impeachment. Pode colocar aí como uma data prevista e, de fato, se concretizou. Ontem, né, no fim da tarde, a gente recebeu essa informação e demos aqui no UOL também com alguns detalhes importantes. Qual que é o mais importante disso, tá, gente? A situação política hoje do Augusto, pelo isolamento que ele está tendo, é muito provável que seja um voto quase que massivo para a saída, para a destituição. Acontece o que? Depois vai para a Assembleia Geral votar dos associados. Mas, a princípio, o Augusto seria afastado preventivamente. Então, a gente pode contar provavelmente com esse resultado, porque o que eu escuto, conversando com muitos conselheiros, é que a situação dele está cada vez mais difícil. Caramba, e aí é um afastamento imediato. Tem a votação no dia 26, já está afastado, e aí já vai para a votação do Conselho. Dos sócios, na verdade, dos associados. Exatamente. Quanto tempo demora? Como funciona esse trâmite até os sócios tomarem essa decisão, Lívia? Aí fica a critério do presidente também do Conselho, Romeu, a convocar essa votação para todos os associados. Porque aí tem a questão das urnas lá, tem que convocar, tem que abrir um dia do clube só para fazer isso. Então, é todo um trâmite bem desgastante aí para fazer. E a gente tem a informação de que o relatório do inquérito da Vaidbet sai até o fim do mês de maio. Então, está muito casado aí essa situação. O inquérito policial, que não tem uma relação direta, mas é claro que tem uma influência, né? Acaba tendo um peso também. Agora, Lívia, a gente vem falando aí nos últimos dias com você aqui, quanto o Augusto vem perdendo esse apoio de dentro da diretoria, inclusive os seus aliados foram virando oponentes, né? E, além disso, teve um posicionamento da Gaviões da Fiel, que tem uma força, que além de ser a maior organizada do clube, tem uma força política muito grande dentro do Parque São Jorge. Essa votação do Conselho, ela é um termômetro para a votação dos associados ou não tem uma ligação direta? Ele pode ser afastado nesse primeiro momento e os sócios o absolverem e aí o Augusto se mantém no poder? Em determinados momentos, a gente achou que um posicionamento da Gaviões da Fiel não faria diferença. Mas com todo esse cenário que a gente está acompanhando, e principalmente com a conclusão do inquérito da Vaidbet, o inquérito policial, muda muito, porque antes a Gaviões falava assim, a gente vai se opor a qualquer tipo de tentativa de golpe, né? Eles chegaram a chamar o impeachment do Augusto Melo de golpe. E agora existe um posicionamento assim, olha, qualquer pedido de impeachment, qualquer votação que for acontecer, a gente não vai acompanhar, a gente não vai se opor e não vai ter protesto, porque tiveram protestos na frente do Parque São Jorge. É importante lembrar disso, né? Foram lá, levaram bonecos de ex-presidentes do Corinthians, colocaram fogo na frente do Parque São Jorge. E aí foi um clima bem hostil, um clima bem difícil para os conselheiros irem lá votar. Agora é um cenário totalmente diferente, onde a Gaviões da Fiel, inclusive, fala, olha, se vocês votarem para tirar, a gente vai aceitar o resultado. Então, isso também mudou para os associados, porque muitos membros de Gaviões e de outras torcidas organizadas frequentam o clube social.
E existe ali uma conversa muito forte das organizadas que, assim, agora ele vai ter que responder às situações e parece que, assim, é grande demais esse negócio para a gente ficar numa barreira aqui entre a votação e o Augusto, né? Porque antes a Gaviões, de fato, atuava como uma barreira. Eu acho que a situação do Edgar Soares, que ficou 39 dias no cargo, é muito simbólica. A gente estava ouvindo gente falando e ontem eu ouvi diretamente que por que saiu o Edgar Soares? Porque o barco está afundando e ele decidiu pular fora do barco. Porque o barco está afundando, ou seja, as pessoas estão vendo que o Augusto Melo vai ser impedido. Isso dá para sacramentar, cravar que dia 26 vai ser impedido? Não, só vai ser dia 26. Aliás, dia 26 vai acontecer tudo. O Ancelotti vai chegar, Augusto Melo vai cair. É mesmo? Que dia, dia 26, hein? Mas, assim, o que está anunciado é que a votação do impeachment vai provocar a saída do Augusto Melo. Vamos ter que ter certeza lá na frente. E a saída do Edgar Soares é muito esse cenário. Ele pulou do barco porque o barco está afundando, o Titanic. Enquanto isso, tem bola rolando, né? Tem o trabalho de campo também do Dorival Júnior com muito trabalho à frente da equipe. O time enfrenta o Racing amanhã do Uruguai pela Copa Sul-Americana. E o Dorival ganhou um novo problema, Lívia. O Memphis se machucou. Como é que ficou essa situação? Ele vai ser desfalque aí para o Corinthians nessa partida? Vai, para a partida de agora vai. Mas a expectativa é que ele esteja de volta para o fim de semana, né? Tem clássico e tudo mais. E não parece ter sido uma lesão muito séria, né? Foi uma lesão no tornozelo, mas uma coisa leve que deve ser resolvida em poucos dias. E a expectativa é que ele esteja disponível e até por isso vai ser preservado da viagem aí para o Uruguai, para não desgastar. A boa notícia, talvez, é que o Rodrigo Garro está cada vez mais próximo. E isso está animando, né? A comissão técnica do Dorival aguarda ansiosamente esse retorno do Rodrigo Garro e agora parece que a coisa chegou em reta final, já está em uma transição fisioterápica e logo, logo volta a trabalhar com o elenco no gramado. O que eu ouvi lá em Mirassol, no jogo, foi que o Rodrigo Garro pode ficar à disposição na última semana de maio e na primeira de junho. Esse é o período em que o Corinthians entende que ele vai realmente voltar e voltar de maneira segura. A recuperação está muito boa, o Garro está evoluindo muito bem, já está na transição do campo, né? Então, a ideia deles é última semana de maio, primeira semana, que ainda tem aquelas rodadas até o dia 12 de junho, quando realmente para o Mundial de Clubes. Então, assim, e é um período legal, assim, que dá para ter 3, 4 jogos para o Garro poder atuar. Então, bacana. Achou muito necessária a volta, porque essa posição aí do Garro e o que o Garro vinha desempenhando, o Corinthians cai muito sem ele. Não conseguiu ainda, né, achar um substituto, até porque, né, um jogador muito talentoso é difícil, mas não conseguiu nem arrumar um sistema, né, que favoreça o time. Sem o Garro, ele é uma peça fundamental nessa equipe. Essa semana, inclusive, foi uma das minhas gavetas falando sobre isso. O Dorival teve aí as 4 partidas. Você fala gaveta, o pessoal não entende o que é. É verdade, né, gente? A gente sabe o que é gaveta. É um jargão jornalístico. As matérias do dia seguinte, né? Você agenda no dia anterior. As matérias que você guarda. E aí mexer na gaveta é meio complicado. Foi uma análise sobre o meio de campo, né? Essa indefinição. Hoje o Dorival não sabe nem ainda o sistema que ele está usando, né? Ele faz uma transição, opta por alguma coisa diferente no primeiro e no segundo tempo e ainda não conseguiu encontrar aí esse modelo. O jogo contra o Mirassol, que foi com o Igor Coronado fazendo essa função de losango, foi uma derrota. E o Coronado fez aquela função de cair para o lado direito e vir para o meio, né? Função que o Garro faz muito bem, né? Só que aí a questão é desempenho. E eu acho que também a questão física, né? Física, porque o Igor Coronado, ele tem muita dificuldade para voltar na marcação. Sim. E aí sobrecarrega Ranieri, sobrecarrega os primeiros volantes ali, é bem difícil. E sobre o Memphis, a Lívia falou da possibilidade dele voltar no fim de semana. É o que o Corinthians trabalha, porque o Memphis é um jogador que ele dificilmente se lesiona, né? Ele é muito forte fisicamente, ele faz muito trabalho físico, está sempre na academia, está sempre com os preparadores físicos do Corinthians. Então, acredita-se que o Memphis, como foi uma torção,
e não foi lesão de ligamento, foi uma torção, que ele vá se recuperar durante a semana e fique à disposição do Júnior, do Dorival Júnior, no fim de semana. Agora vou trazer as informações do Corinthians, que só joga amanhã pela Sul-Americana. Quem está lá acompanhando o dia do Timão é o Plácido Berci. Bem-vindo ao Taon, meu amigo. O Corinthians é complicado, que a gente tem que sempre separar a parte política sempre ali, tumultuando o noticiário. Mas vamos tentar focar no jogo, né, de amanhã. Pode ser que o Dorival traga alguma novidade na lista de relacionados? Fala, Jojo. Boa tarde para você, para quem está assistindo a gente aqui no Taon. Provavelmente vai levar para o Uruguai o menino Kaique, jovem de 21 anos, atacante, campeão da Copinha no ano passado. Esse ano chegou a ser relacionado 3 vezes pela comissão técnica antiga, né, do Ramon Dias, mas ainda não entrou em campo. Tem impressionado o Dorival nos treinamentos e pode ser uma novidade para essa partida. Hoje pela manhã o time treinou aqui no CT Joaquim Grava e à tarde viaja para Montevidéu, a capital uruguaia, onde amanhã enfrenta o Racing. Nesse jogo decisivo para o Corinthians na Sul-Americana, é a 5ª rodada da fase de grupos e se o Corinthians vencer, ainda tem chances de terminar na primeira colocação e aí já se classificaria direto para as oitavas de final. Se não vencer o jogo no Uruguai, ainda tem chances de terminar em segundo, só que aí precisaria disputar uma espécie de repescagem, um play-off contra algum time que vier da Libertadores. Então, para ter chances de se classificar direto, né, e ser mais tranquilo, precisa vencer amanhã. Além do desfalque do Memphis Depay, jogador importante do Corinthians, que se machucou na segunda-feira num treinamento aqui, torceu o tornozelo direito. Ele está com um problema no ligamento. O Corinthians não divulgou o prazo de recuperação, mas até por experiência própria, Jojo, já machuquei muito o tornozelo. Esse tipo de recuperação não costuma levar menos de um mês. Então, desfalque amanhã e desfalque mais um tempinho ainda. E além do Memphis, o Dorival Júnior, para evitar novas lesões, vai rodar um pouco o elenco. A gente sabe que o Mateuzinho e o Yuri Alberto, dos considerados titulares, devem começar no banco de reservas. Então o Kaique aí pode ser uma novidade. E além dessa questão também física, né, o Dorival está preocupado com a questão tática do Corinthians nesse início de trabalho dele. Agora de manhã, por exemplo, a gente sabe que ele passou alguns vídeos para os jogadores apontando erros de posicionamento, principalmente erros de posicionamento defensivo, para pelo menos na questão teórica ali ver se os atletas absorvem do que deve ser corrigido. E a última coisa é que o Corinthians vai estrear um uniforme novo também, o uniforme 2, em alusão também ao título conquistado em 2000, título mundial. Volto com você, Jojo.